A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para trazer uma palavra gloriosa sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele que é o nosso consolador, que está conosco para nos consolar, como disse Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser glorioso que devemos conhecê-lo de uma forma gloriosa através das Sagradas Escrituras. Logo, é tão importante sabermos sobre o Espírito Santo que todas as páginas áureas da Bíblia Sagrada nós vemos a ação, a atuação do Espírito Santo como Deus. Logo no início, né? Todos conhecem esse texto, mas eu quero ler. Pega a sua Bíblia aí, né? Para nós lermos juntos. Eu quero ler esse texto, que é Gênesis, mesmo você já conhecendo, mas você pode ler conosco aí, glória a Deus. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós vemos esse texto importantíssimo aqui da palavra de Deus e podemos ver que o Espírito Santo encontra-se eternamente em toda a ação da divindade, quer na criação, na providência, na redenção, na consumação do século. O Espírito Santo, ele está atuando não como um vento simplesmente, como uma influência, uma energia, uma força. Não, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta da divindade. É isso que nós temos que guardar no coração e entender que Deus é um só, mas a Bíblia revela que este Deus único, ele subsiste em três pessoas distintas. Nós vimos isso em vários versículos da Bíblia. Eu quero ler aqui alguns aqui. Eu estou aqui com alguns, a Bíblia, a palavra de Deus, uma anotação aqui para a gente passar para você esse momento especial. Veja aí Atos, Mateus 3,16, que é o batismo de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada 3,16 e 17: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, nesse texto aqui, já era suficiente para nós vermos a atuação de um Deus em três pessoas, da divindade em três pessoas. Veja, Jesus sendo batizado, ele estava aqui encarnado, estava num corpo físico, saiu das águas, os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descer. Jesus aqui no corpo, o Espírito de Deus desceu como pomba e ouviu uma voz. Viu o Espírito como pomba. Ali na vista estava Jesus, corpo físico, Espírito em forma corpórea de uma pomba, mas a do Pai só foi ouvindo uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me compraram. Está aqui as três pessoas da divindade, o Pai apresentando o seu Filho, o Espírito Santo atuando também ali. Nós podemos também entender nesse texto aqui, perfeitamente compreensível de que Deus, a divindade, ele subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso é muito interessante, Então o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, ele é divino, é uma pessoa divina, Então, como divino, ele tem todos os atributos da divindade. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, E a Bíblia está cheia de versículos que mostram os atributos do Espírito Santo, Então, ele tem todos os atributos divinos. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós vemos aquele episódio lá em Atos. Vamos ler aí. Pega a sua Bíblia lá em Atos, Atos capítulo 5, Atos 5, mostra quando trouxeram a oferta para Pedro, Ananias e Safira. Isso aqui é muito interessante.
Veja aí na sua Bíblia, Atos capítulo 5, aleluia, Atos capítulo 5, vamos ler o versículo 3, Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteram parte do preço e trouxeram dizendo que era aquele o valor total do terreno, né, da propriedade, que eles tinham da propriedade, e colocaram nos pés dos apóstolos. Aí vejam o que diz o versículo 3 do capítulo 5. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus, não é uma manifestação do Pai. Porque nós vemos aqui no batismo de Jesus, Jesus em forma em corpo humano, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o Pai falando. Então está aí revelado as três pessoas, né? É impossível essa ideia de que não é uma é Deus se manifestando como Pai, o Filho é Deus se manifestando como Filho, o Espírito Santo Deus se manifestando como Espírito Santo. Nesse texto não dá para colocar essa ideia. Como é que o Deus se manifestando como Pai estava falando, o mesmo Deus se manifestando como Filho e ao mesmo tempo se manifesta com o Espírito Santo? Não, ali são três pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus estava lá, viu o Espírito de Deus, então estava Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, está aqui duas situações diferentes, e ouviu uma voz, da onde? Dos céus, Jesus, o Espírito Santo descendo como pomba e a voz do céu. Então é claro esse texto de que a divindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Também tem outro texto que é muito impactante, que é João 14, são vários, mas esses dois eu quero deixar aqui. João 14,16, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, né? João 14, 16 e 17. Então veja aí, o outro Consolador. No original grego, essa palavra outra aí, outro ajudador, quer dizer, do mesmo tipo, um outro da mesma característica, é outro, não é o Jesus não se manifestando, não, é outro. Então está bem claro nesse texto, Jesus, o Filho, rogando ao Pai. Como é que é isso? Se fosse esse pensamento de que o Pai é Deus se manifestando com o Pai, o Filho é Deus se manifestando como Filho, como é que é Jesus rogando ao Pai? Então quer dizer que ele estaria aqui, ora como Filho, aí ia para lá como Pai para ouvir o Filho. Isso é uma complicação da cabeça de quem não está vendo nesse texto aqui a revelação de Deus. Eu rogarei ao Pai, está aqui o Pai, eu vou rogar a Ele, que envie outro, não sou eu manifestado, outro Consolador. Então a doutrina que Deus é único e Ele subsiste em três pessoas distintas é totalmente bíblico. E tem muitos versículos, esses dois aqui já eram suficientes para essa revelação ter uma credibilidade da nossa parte. Agora veja o primeiro Judas 20 diz assim: vós porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui está as três pessoas da divindade, atuando exatamente na salvação. Então, meus amados irmãos, apesar que o Espírito Santo de Deus
Ele é uma pessoa, ele não é uma luz, uma energia, ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem os atributos de uma pessoa, característica de uma pessoa, de uma personalidade. Ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, né? E isso na Bíblia revela isso. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Ele se entristece, sentimento. Isso é uma característica de uma pessoa, um atributo de uma pessoa, ter sentimento. O Espírito Santo sente, ele se entristece. O Espírito Santo fala. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, já vendo que Deus subsiste em três pessoas, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele sente tristeza, o Espírito Santo tem vontade. Lá em Atos 16, 7, quando Paulo queria evangelizar em determinada região, a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo ali direcionando o apóstolo Paulo na evangelização, no ministério apostólico, missionário que ele estava exercendo ali, revelado em Atos. O Espírito Santo, então, ele tem a sua vontade, ele tem emoção, sensibilidade. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Esse amor também o Espírito Santo que derrama em nosso coração. Então ele é uma pessoa. Você pode falar com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo. Então Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele subsiste em três pessoas distintas. É bíblico essa revelação. É uma doutrina bíblica. Glória a Deus. Depois, que eu não vou entrar nesse detalhe, é só dar uma olhada na história da teologia, história da igreja. Depois que foi dado o nome de Trindade, há uma doutrina que é bíblica. Está aqui, a igreja primitiva pregava isso, os apóstolos ensinavam isso. Jesus deixou bem claro: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Então, para que houvesse o entendimento da divindade, que subsiste em três pessoas, para o melhor estudo desse tema, colocaram um termo teológico que foi Trindade. Então, é simplesmente uma forma, uma nomenclatura a uma doutrina bíblica. É isso que nós vemos. Portanto, o Espírito Santo é a pessoa, é uma pessoa que fala, que ouve, que sente, que tem emoção, E como pessoa ele é Deus, ele é Deus. Vimos aí um texto em Atos 5, na oferta de Ananias e Safira, o apóstolo Pedro disse: olha, por que tu mentiste ao Espírito Santo? Não mentiste ao homem, mas a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, é a pessoa, uma das pessoas da divindade. E eu gosto de fazer aqui um desenho, para assim a gente falar disso, Vamos ver se eu consigo aqui. É o Espírito Santo de Deus. Eu gosto de ver assim. Deus é único, é um só, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui é Deus único, glória a Deus, mas que subsiste em três pessoas, gloriosa. Jesus, e antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, esse Deus único, glória a Deus, já vivia entre essas pessoas divinas numa profunda comunhão, relação íntima entre eles. Jesus falou disso na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. Jesus disse: Pai, glorifica a mim com aquela glória que eu tive contigo
antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, tá? Então, antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1 e 2, quando mostra lá, né? Gênesis 1 e 2, quando mostra lá, só um momento aqui, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, né? O Espírito de Deus, né? Jesus está dizendo: eu tive uma glória contigo antes da fundação do mundo. Então, aqui Deus, ser divino, único, ele subsiste em três pessoas, eles são únicos. O apóstolo Paulo fala em Efésios que fala da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Deus é Espírito, e a unidade entre eles é perfeita, e eles vivem em profundo relacionamento um com o outro, o pai com o filho com o pai, a glória, eles viviam entre si antes da fundação do mundo, esse relacionamento íntimo, pessoal entre eles, né? Aí João Damasceno, que foi um teólogo, né? João Damasceno, ele deu o nome de pericórese, né? Pericórese. Então, ele deu esse nome aqui para mostrar esse relacionamento, essa intimidade, essa vida entre as três pessoas da divindade. Pericórese é um termo teológico, tá? Que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, tá? Uma na outra. Isso aqui antes da fundação do mundo. Por isso que Paulo diz assim: o Filho que estava no seio do Pai, E João Damasceno, que foi um dos patrísticos, né? Ele deu um nome técnico teológico, pericórese, né? Para essa doutrina desse relacionamento íntimo, trino dessas pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amados, isso aqui é profundo, isso aqui é algo glorioso. Nós vemos antes da fundação do mundo, antes de existir o tempo, o sol, a lua, o dia, a noite, Deus vivia nesse relacionamento um com o outro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Inclusive, a palavra pericórese vem de três palavras, né? Tá? Que quer dizer ao redor, coram, que significa estar de frente ou em face de, tá? E exis, aí, exis significa decorrência, algo que jorra de uma fonte. Então daí essa ideia, né? Essa ideia de eles estarem entre si no profundo relacionamento um com o outro. Por isso que foi dado esse nome técnico teológico, tá? E a gente vê, portanto, que o nosso Deus, ele é um Deus único, mas que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que antes da fundação do mundo eles já estavam em perfeita harmonia, e estavam no perfeito relacionamento de intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus disse, com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo, A ideia de pericórese, como já foi dito aqui, vem de uma brincadeira de roda. E nessa brincadeira, uma criança ficava no meio
e as outras dançavam ao redor, né? Só que aquela que estava no meio não estava excluída da brincadeira, ela fazia parte da brincadeira, né? E assim ia mudando de criança para criança, e essa é a ideia. Sempre tinha alguém no centro dessa brincadeira, né? Isso mostra na história da criação do mundo, né, que as três pessoas da divindade sempre tem alguém que está atuando de uma forma mais evidente. Por exemplo, na criação nós vemos o Pai Criador no centro dessa pericórese, né? E na encarnação ele já é o Filho que está aqui exercendo a redenção, e no tempo da igreja é o Espírito Santo que está atuando. Isso é tremendo, nós olharmos dessa maneira a ação divina nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E um texto muito importante que revela essa relação da Trindade, o Pai, né, no Filho, o Filho no Espírito Santo. O Espírito Santo é a intimidade com o Pai, essa intimidade, esse momento de relação profunda entre eles, entre as três pessoas da Trindade. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2, pega a sua Bíblia, eu acho interessante esse texto. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras, né? Isso é uma intimidade profunda. Eles estão ali no profundo relacionamento, íntimo, né? E lá em 1 aos Coríntios capítulo 2 versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha que coisa interessante, aqui diz que o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele, o Espírito Santo, nessa profunda intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele penetra até as profundezas de Deus e sabe exatamente a vontade de Deus, o pensamento de Deus, a intenção do Pai. Isso aí é tremendo, esse ensinamento, né? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E esse relacionamento, essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o teólogo grego João Damasceno, ele deu esse nome, foi o primeiro a usar, tomar essa palavra pericóresis, que é também uma palavra usada na filosofia, mas é um termo teológico que revela uma verdade profunda da palavra de Deus. Ainda hoje Paulo diz aqui, falando, olha que vamos ver se o versículo anterior, porque é muito interessante, do capítulo 2, 1 Coríntios, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então Deus preparou algo tremendo para aqueles que o amam, e esse algo tremendo aí que Paulo fala aqui, glória a Deus, coisas que os olhos não viu, nem ouvido jamais ouviu, nem subiu ao coração do homem, foi que Deus preparou para os que o amam. O Espírito Santo nos revela, porque ele diz aqui o texto, ele penetra nas profundezas de Deus. Aí nós vimos esse relacionamento entre as pessoas da Trindade. Ele penetra ali nas profundezas de Deus e conhece as profundezas de Deus e nos revelou, que o texto diz aqui, e ele nos revela pela sua palavra essas coisas gloriosas que Deus tem para nós. Então, meus amados, o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele
ele está em profundo relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho. Ele está no Pai, o Pai está nele, ele está no Filho, o Filho está nele, e isso é uma doutrina bíblica. Então, ele sendo uma pessoa, mas ele é da mesma substância, né, das demais pessoas, do Pai e do Filho. E eu quero, nesse momento, falar algo interessante sobre isso, né? O Espírito Santo, ele tem um texto glorioso que eu quero compartilhar com você neste momento sobre o Espírito Santo, que Jesus disse que ele vai habitar em nós, né? Então veja lá em Atos, eu quero ler melhor em João, Evangelho de João. Esse Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, ele é tremendo, porque Jesus traz umas revelações profundas aqui sobre o Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse termo, essa ideia de pericórese, né, que expressa, na verdade, expressa a relação mútua das pessoas da Santíssima Trindade, né? Ou seja, é uma palavra que vai explicar, quer explicar essa relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Daí foi dado esse nome de pericórese. Mas nós vemos essa ideia em toda a Bíblia. Mas o capítulo 14, 15, 16 de João é tremendo nessa revelação. Veja que Jesus diz aqui, veja aí na sua Bíblia, João capítulo 15, versículo de número, João 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Olha aqui, né, esse texto tremendo aqui. Também, versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós, né? Jesus falando. Agora, também João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai. Então veja isso, essa relação, né? Essa relação profunda entre as pessoas da Trindade, essa relação intratrinitariana do Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando nas pessoas, uma na outra, né? Veja que o Espírito Santo, Jesus disse, o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, tá? Outro texto importante é João 16, 28, Jesus diz assim, saí do Pai, olha que coisa interessante, e vi ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então esses textos mostram essa profunda relação das pessoas da Trindade, que o teólogo, né, João Damasceno, ele deu uma nomenclatura a esse ensinamento tão profundo, né? Às vezes é difícil de entender pericórese. Então, meus amados, isso é uma profunda revelação de Jesus para nós no capítulo 15, 16 do Evangelho de João. O Pai, o Filho está no Pai, o Pai no Filho, o Espírito Santo está no Filho, o Espírito Santo está no Pai. Essa relação profunda entre a divindade, entre as três pessoas da divindade, é revelada nas Sagradas Escrituras. Então, quando você glorifica Jesus, o Pai está sendo glorificado. Quando você glorifica o Espírito Santo, Jesus está sendo glorificado, porque eles são um. Então, meus amados irmãos, é uma lição muito profunda sobre o Espírito Santo. Glorificado seja Deus pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Senhor, o Espírito Santo ele está atuando
Ele atuou desde o princípio da criação, ele pairava, ele estava preparando tudo para que quando o Pai dissesse haja luz, que a palavra se manifestasse, que é Cristo ali, e as coisas começassem a existir. Nós vemos o Espírito Santo também no plano da salvação, desde o início, o Espírito Santo atuando, glória a Deus, na revelação, usando os profetas, preparando tudo, e por fim, quando Maria concebeu do Espírito Santo, aí o Espírito Santo atuando ali no plano da salvação, preparando um corpo para a vinda do Senhor, para habitar ali. Por isso que lá em Hebreus está dito que Jesus falou, um corpo tu me deste, Então glória a Deus por isso. E nós vemos a atuação do Espírito Santo também nas nossas vidas, no meio da igreja, como Senhor, como aquele que está cuidando da igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa nós estudarmos sobre o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida. Isso aqui é só uma introdução sobre esse assunto que é muito profundo, que é maravilhoso, mas guarde isso no seu coração. Deus abençoe sua vida poderosamente.